Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Hoje é um programa especial, é um bate-papo especial, então eu quero pedir para você se inscreva no canal, né? Curte esse vídeo e espalhe, compartilhe, vamos espalhar o bem. E hoje, pelo menos para mim, é primeiro uma honra, uma grande alegria e eu vou poder tirar muitas dúvidas. Por quê? Eu estou morando em Jandira tem quase 6 anos e é, estive na paróquia de Nossa Senhora Aparecida aqui em Jandira. E aí comecei a ver que tinha um padre, daqui a pouco tinha um outro padre, e mudava, e tinha outro padre. Falei, nossa, quantos padres aqui? Né? Vi que tinha um pároco, que depois mudou, teve um outro, agora tem o padre Pedro. E aí eu descobri que era uma ordem religiosa. Mas era uma ordem religiosa que eu não conhecia. Então, para que a gente possa entender e conhecer um pouco mais dessa ordem, né? Felizmente, graças a Deus, Padre Adailton Ludovico aceitou, né? Então, Padre, sua bênção. Deus E abençoe, Leandro. para a gente, é lógico que as pessoas vão ver, né, nas descrições, mas a que ordem religiosa eu estou falando? Então, você está falando da Congregação da Sagrada Família de Bérgamo, não é? Ah, Nós não usamos o título ordem, não é? Mas usamos o título a congregação, não é? congregação, aí, tá vendo? A gente já vai aprendendo logo de começo. E eu vou fazer todo tipo de pergunta, e assim, aquelas mais básicas, que às vezes eu sei, mas que o pessoal às vezes não sabe, então é muito bom que o pessoal aprenda. Mas antes da gente falar da congregação, eu queria que o senhor se apresentasse, pudesse dizer quem que é o padre Adailton, né, onde o senhor está falando nesse momento e se o senhor é brasileiro, porque eu vi que aqui tinha uns italianos, tinha um de Moçambique, né? Tudo bem, Leandro. Então, me chamo Padre Adailto Ludovico da Silva, sou natural da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, né? Sou bem brasileiro. A minha família já há um bom tempo que mora em Jandira, né? O início da minha adolescência também já estava morando em Jandira e não mais em São Paulo, né? Uhum. Eu nasci no bairro da Lapa e ali morei até os meus 11 anos de idade, quando então nossa família se mudou para Jandira. Entrei no seminário com 15 anos e foi um longo período de formação, né? A nossa formação religiosa é em torno de 10, 11 anos. Me tornei padre com 28 anos no dia 11 de dezembro de 2010. De lá para cá, então, são 10 anos que sou padre, né? Justamente o ano passado, em dezembro, completei 10 anos de sacerdócio. Nessa minha vida de padre, nesses 10 anos, já morei em Moçambique, morei 5 anos em Moçambique. Depois voltei ao Brasil e morei 2 anos em Açaí, uma cidade perto de Londrina, pertencente à Diocese de Cornélio Procópio. E já há uns 4 anos e alguns meses estou aqui em Peabiru, sempre região norte do estado do Paraná. Aqui em Peabiru, a minha missão é junto ao seminário da nossa congregação, o Seminário Menor e Propedêutico, e esse tem sido, né, o meu trabalho, a minha missão nesses 10 anos de sacerdócio, sempre trabalhando pelas vocações, sempre como reitor, formador de seminários da nossa congregação, e aqui em Peabiru também é isso que eu faço. Legal. Então, aí é aí que começam. Primeiro eu queria ver assim, ó. O senhor comentou que entrou cedo. E o meu afilhado está aí. O Pedrinho está aí, né? E ele é novo também, ele tem acho que 14 anos. Então, como é que foi para o senhor assim essa questão do amor por Jesus e já muito novo abraçar, ainda que não seja, né? Já você estava no ensino médio e aí eu vejo o caso do Pedro que também que está agora no ensino médio. É, como é que é isso? Já iniciar uma caminhada cedo assim então aí se o senhor puder contar um pouco disso, né? Essa questão porque eu achei super legal.
Justamente o Pedro ele completou ontem mesmo, né? 16 anos. Uhum, Ele chegou aqui o ano passado com de 14 para 15 anos. E o chamado de Deus, o chamado vocacional, ele não tem uma idade específica para acontecer, não é? uhum, sim. Muita gente fala isso, mas poxa vida, você entrou no seminário muito cedo. Ou olha os nossos meninos aqui, que são todos nessa faixa etária, né, 15, 16 anos, e falam para eles: você é muito novo, poderia fazer outras coisas, aproveitar a vida, não é? Uhum, Entre aspas, e do que está aí, não é? E eu sempre digo, né? Deus, quando nos chama, ele não escolhe uma idade, né? Porque se Deus ele fosse olhar a idade, ele seria um Deus limitado, né? Um Deus que limita o chamado dele a uma idade, a um determinado contexto. E Deus, ele é ilimitado. Quando a gente olha nas Sagradas Escrituras, né? Eu gosto muito do chamado do jovem Samuel, Antigo Testamento, né? uhum, E lá diz que Samuel era muito jovem, servia no templo, estava no templo, ajudava o profeta Eli no templo. E, no entanto, Deus chama o jovem Samuel, né? E Samuel diz: Eis-me aqui. Olhando uma outra vocação, um outro chamado, né? Que esse talvez a gente conheça mais, que é o chamado de Maria, mãe de Jesus, né? Maria também, quando aceita de ser mãe de Jesus, ela está muito jovem, tem ali os seus 14, 15 anos, que essa era a idade com a qual aconteciam os casamentos naquela época, né? E Maria estava prometida em casamento a José. Então ela tinha 14, 15 anos ali, muito jovem também, não é? E, no entanto, recebeu não só um chamado vocacional, mas uma grande missão, ser a mãe do Filho de Deus, não é? Então, nós vemos desde as Sagradas Escrituras que o chamado de Deus ele não tem uma idade para acontecer, não é? Deus ele chama, escolhe quem ele quer na idade em que ele quer, não é? E cabe a nós, não é? Dizer o nosso sim na nossa liberdade, né? Deus ele também ele não força nada, né? Então, se você se sente livre para dizer sim, Senhor, eis-me aqui, a idade com a qual ele te chama é a idade que você vai dizer esse sim para ele. ah, legal. E ao mesmo tempo que o chamado é feito para jovenzinhos, existem também vocações tardias? Sim, com certeza, né? Existem muitos jovens, né, que já são um pouco mais adultos, né? Jovens adultos, ou até pessoas que já são adultas, já não são mais nem jovens, né? Uhum, Mas pessoas de 30, 35, 40 anos, né? Ou às vezes tem até casos de mais idades ainda, não é? uhum. De 60, também Nossa, pode acontecer, né? Como eu disse, né? Deus ele é ilimitado e o chamado dele também não se limita a uma idade, né? ah, legal. Na nossa congregação mesmo, né? Por uma questão de cultura, uma questão de contexto social, as nossas vocações na Itália, que é onde nós nascemos, né? Hoje em dia são vocações mais adultas, né? São jovens lá com seus 25, 30 anos, 40 anos que ingressam na nossa congregação. Entendi. Puxa. E como é que foi a sua entrada, né? Como é que foi o seu, né, despertar da vocação, né? Falar assim, nossa, é isso que eu quero. Puxa, vou conhecer, né? E aí depois permaneceu, né? Aqui, graças a Deus. Então, Leandro, a minha história vocacional também eu percebo nela alguns elementos, né? Que hoje, lendo a minha vida, né, num processo de hoje para trás, né, eu Uhum, percebo esses elementos do chamado de Deus. Primeiramente, é uma questão familiar, não é? A minha família sempre foi uma família cristã e católica, não é? A minha mãe e a minha avó, que são duas figuras assim femininas muito fortes na minha vida, né? uhum, As duas sempre foram pessoas de muita fé, de muita assiduidade, né? Nas missas, pessoas também de darem um pouco de si mesmas no trabalho da comunidade. Minha mãe, né? Sempre foi catequista, né? Hoje em dia que não, devido à idade, enfim, outras questões, ela não exerce mais essa missão. Mas na minha infância ela era catequista, inclusive foi minha primeira catequista, foi minha mãe, não é? muito bom. A minha avó é membro do apostolado da oração, então eu sempre vi assim uma presença de vida de fé e de entrega na comunidade muito forte por parte das duas.
Esse é uma questão assim familiar de um ambiente de fé que eu digo assim Uhum. que foi propício para o despertar da minha vocação. Em segundo lugar, é, a figura masculina para mim é o meu avô. Né? O meu pai ele faleceu muito cedo, eu tinha Uhum. 2 anos quando meu pai faleceu, e desde então eu sempre fui criado junto aos avós, né, os pais da minha mãe. E meu avô, até por ser o neto mais novo dele naquela época, né, sempre foi muito próximo de mim, sempre estava ali, não é, é, cuidava de mim, do meu irmão, para minha avó e minha mãe saírem para trabalhar, porque entre minha avó e meu avô tinha uma diferença de idade muito grande, e meu avô já era aposentado e cuidava de mim e do meu irmão em casa, né. E o meu avô ele tinha uma devoção muito forte com São Bento, né? Nós morávamos no bairro da Lapa, né? Desde quando eu nasci até os meus 11 anos. E o meu avô, quando ele queria ir à missa, que meu avô não era, assim como minha mãe e minha avó, um homem de igreja, assim, ele ia de vez em quando na missa. E quando ele ia no Mosteiro de São Bento, por essa Uhum. devoção que ele Ah, tinha, sim. né? Muito forte com São Bento. E ele sempre me levava junto com ele, né, nas missas lá no mosteiro. E aquele ambiente do mosteiro, do canto gregoriano, da liturgia bem celebrada, também o fato do hábito dos monges, né, tudo aquilo, aquela atmosfera mística do mosteiro de São Bento me chamava a atenção. Eu tinha os meus 4, 5 anos de idade, né, e até a gente sair de São Paulo, né, do bairro da Lapa, sempre eu ia com meu avô nas missas ali no mosteiro. Então esse foi o segundo elemento assim que eu posso dizer de um chamado vocacional para mim, né? Este conhecimento, este contato com o Mosteiro de São Bento, essa atmosfera mística, não é? Bom, mudando para Jandira, né? Já com os meus 12 anos, lá eu conheci a congregação da Sagrada Família, e aqui é um terceiro elemento, assim, do meu chamado vocacional, que foi um dado momento que eu fui numa missa, lá na nossa matriz em Jandira, e nessa missa estava sendo enviado em missão um irmão da nossa congregação, o irmão Franco. Ele era italiano, não, ele é italiano, porque Uhum. está vivo ainda, graças a Deus, né? Ele é italiano e já estava no Brasil há um bom tempo como responsável da nossa escola aí em Jandira, era o diretor da escola. E depois desse bom tempo que ele estava aí, os superiores mandavam ele para Moçambique, para a África, né, para Uhum. continuar a missão dele lá na África. E isso me chamou muita atenção. Coloquei na cabeça muitas interrogações, né? Por que que uma pessoa, um homem italiano, deixa sua pátria, deixa sua terra, vem para um outro mundo diferente do mundo em que ele nasceu, que ele viveu, da cultura dele, né? E depois, muito tempo aqui, vai deixar novamente, né, para ir para um outro lugar totalmente desconhecido. E muito desafiador, né? Porque a África, a gente tem na nossa cabeça, né, é muito desafiadora. Uhum. Por quê, né? E no final daquela missa, né, essa era a missa de despedida dele, isso era o ano de 96, 1996. No final daquela missa, as crianças da escola, que ele era diretor da escola, fizeram uma homenagem para ele. Cantaram uma música, né, para ele, em forma de homenagem. E a letra da música, né, dizia essas palavras: simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior suprema do servir. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. Cada banda Vida Reluz, Sim. né? Até bem conhecida. E ali naquele momento veio assim a resposta, né, para todas as minhas questões, os meus questionamentos. Opa. Própria terra, para vir num mundo desconhecido e depois de viver um bom tempo aqui no Brasil, vai para um outro mundo muito mais desconhecido e desafiador, a resposta é essa, né? O amor que esse homem tem no coração, primeiramente a Deus, né? Uhum. E depois esse amor às pessoas, né? De doar a vida para as pessoas. Então, o meu chamado vocacional veio, assim, eu percebo, nesses três elementos, né? Um ambiente familiar muito religioso, né? A atmosfera mística, né? Da minha infância ali, de homens de oração, né? Que são os monges beneditinos, e, em terceiro lugar, a vida muito concreta, né, desse irmão que estava se doando a própria vida a Deus e aos irmãos. Isso, né, quando isso aconteceu em 96, o fato dessa missa, né, e da despedida desse irmão, eu estava com os meus 13 para 14 anos,
E a partir dali eu comecei um processo de acompanhamento vocacional com a congregação da Sagrada Família, né? 13, 14 anos. E com 15 anos, então, entrei no seminário. Então a gente tem quase a mesma idade. Eu tô com 39 agora. O senhor tá com. 38, faço 39 no dia 13 de julho. Tá, então é de 82, 83? 82. 82, né? Então nós estamos. Um detalhe interessante, né? Que aí, na hora que o senhor comentou da Catedral, né, de São Bento, aqui em São Paulo, um pouco antes do Pedro decidir, ele estava bem na dúvida, estava até talvez não ia e tudo mais, e eu fiz aniversário, aí falei para ele assim, ó, eu vou me dar um presente. Eu falei, eu quero que você vá comigo, até para você ver e tal, porque você tá sempre nas missas aqui, vamos conhecer uma missa um pouquinho diferente. Aí fomos lá na São Bento. Aí quando ele chegou assim, ele olhou, tava ele e o Mateus, que é amigo dele, né? Os dois olharam assim, né? Porque lá é totalmente adornado, né? As imagens. Eles já ficaram surpresos. Quando começa o canto gregoriano, os dois olharam para mim assim. Ele, muito bom. E depois ele me disse, né? Depois o senhor pode até perguntar. Ele disse para mim assim: Nossa, aquilo fez muita diferença para mim, né? Porque depois daquela missa me chamou muita atenção e eu decidi entrar e fazer a caminhada. Eu falei, oh, que bom, né? Maravilhoso, né? Eu fiquei bem feliz, mas me lembrou. Pois bem, adentramos, né, a congregação. E quem que é Santa Paula Elizabeth? Tudo bem, então Santa Paula Elizabeth é a nossa santa fundadora. Uhum. Isso já chama atenção porque normalmente, né, as congregações masculinas são fundadas por um homem, Por homens. um padre, um religioso, um bispo, né, que depois vem ou não vem a se tornar santo, né, isso não importa muito, né, mas normalmente congregações masculinas são fundadas por homens e congregações femininas por mulheres. E esse é o diferencial da nossa congregação, né? Nós somos fundados por uma mulher, né? Santa Paula Elizabeth Serioli. Até a gente costuma brincar, né? Todo mundo tem uma mãe. Nós também não somos diferentes. Nós temos uma mãe, que é Santa Paula, né? Santa Paula, ela é natural da Itália, não é? Uhum. Do ano de 1816, né? Ela nasceu em 1816. E foi uma mulher que se casou, teve seus filhos, depois veio a ficar viúva, perder os filhos e depois consagrar a vida a Deus, não é? Ela torna-se santa no ano de 2004, né, canonizada pelo hoje São João Paulo II, na época Papa João Paulo II. Eu tive a graça de poder estar lá no momento da canonização dela, que aconteceu no dia 16 de maio. Portanto, esse mês que nós começamos hoje, né, hoje é dia 1º de maio, dia 16 de maio, nós celebramos 17 anos da sua canonização, né? 17 anos que ela foi proclamada pela Igreja oficialmente santa, né? E Santa Paula, por ter uma experiência de vida de família, né? Ela foi casada, teve filhos, né? A congregação que ela funda, a congregação da Sagrada Família, não podia ser diferente. Ela escolhe como padroeiros da nossa congregação a Sagrada Família, até porque ela fez uma experiência de família, né? E são os nossos modelos, né? Jesus, Maria e José. O que é próprio de uma mãe, né? O que é próprio de um pai? É o gesto de dar a vida, né? A novos filhos, a novas criaturas e educar esses filhos, né? Então, aquilo que é muito próprio de uma mãe e de um pai é isso, né? O Uhum. gerar a vida e educar os filhos. Então, Santa Paula, ela escolhe como carisma da nossa congregação, né, o fato da educação, né? Nós somos chamados a sermos testemunhas da paternidade e maternidade de Deus, não é? E aquilo que é muito próprio de pais e de mães é o gesto de educar. Então, a nossa congregação, o nosso carisma, de maneira muito concreta, se expressa na educação. Então, sempre ao lado das nossas paróquias, das nossas casas, nós temos sempre uma obra educativa, uma escola, uma creche. Na África temos até uma universidade bem grande. Então, nós somos religiosos educadores. Nossa, que legal. E aí, por isso, né, por essa questão da educação que ela deu. Mas aí,
como é que chegou na questão de se tornar uma congregação? Foi ela mesmo? Foi atraindo pessoas? Né? Foi isso? A Santa Paula, ela não, logo de início, ela não tinha uma intenção de fundar uma congregação religiosa, né? Uhum, Quando ela perde o filho, quando ela perde também o esposo, no mesmo ano morrem os dois. Para começar, ela teve 4 filhos, né? E os 3 logo faleceram muito pequenos, muito uhum, crianças. E o quarto filho viveu até a idade de 16 anos, chamava-se Carlos, né? E o esposo já era bem de uma certa idade mais à frente, mais avançada que ela, né? Santa Paula era nobre, né? Pertencia a uma família nobre uhum. e como era costume, né? Daquela época, daquele tempo, né? Nobres casavam-se com nobres, né? E o casamento de uma filha, né, era sempre arranjado, programado pelos pais. Sim. Não foi diferente com Santa Paula, né? Quem programou o casamento dela foram seus pais, que eram 2 condes, né? Um conde e uma condessa, e programaram o casamento dela também com um viúvo, né, imaginamos, aí Santa Paulo tinha os seus 20 e poucos anos, e o viúvo, pretendente, o futuro esposo, tinha 52 anos, né, então tinha uma idade muito grande entre eles. Eles se casam, têm esses 4 filhos, e no mesmo ano que falece o filho mais velho com 16 anos, também falece o esposo, né, que já era de idade bem avançada, e ela fica assim num período da vida dela sem saber o que fazer. Jovem, né? Ela tinha os seus 30 e poucos anos, né? Quando o esposo falece, quando perde o filho. Então ela se vê jovem, herdeira de uma grande fortuna, seja a família dela, por serem condes e condessas, e do esposo, né? Que ela agora era herdeiro, também um conde, né? Então ela se vê jovem com uma grande fortuna e sem saber o que fazer da sua vida e dos seus bens também. Porém, o diferencial é que Santa Paula sempre foi uma mulher de muita fé, não é? Ela sempre foi uma cristã muito fervorosa. E nesse momento em que ela fica assim, desnorteada, sem saber o que fazer da vida, ela procura com muito mais frequência a direção espiritual, né, junto com o bispo, né, da sua região, o bispo Uhum. de Bérgamo, e também com o padre com o qual ela se confessava. E nessas direções espirituais ela vai percebendo, né, que Deus tem algo grande para ela, que a vida dela não termina ali com a morte do esposo e do filho, que a missão dela também não termina ali naquele momento com a morte dos dois, mas que ela era chamada ainda a dar a vida dela a Deus de uma outra maneira, viver uma vocação de uma outra maneira. E num dado momento, rezando na capela particular do seu palácio, a capela lá tinha e ainda hoje tem, né, porque é preservado isso, né, uma pintura muito grande de Nossa Senhora das Dores, né, Uhum. e ali rezando na capela do palácio dela, contemplando essa imagem de Nossa Senhora das Dores, ela começa a entender que a vocação dela é um pouco como a vocação de Maria. O que é que acontece com Maria aos pés da cruz, né? Maria também se vê uma mulher sem o esposo, imaginamos, né? Embora os evangelhos não falam, mas imaginamos que naquele momento da cruz São José já teria falecido. Uhum. Então Maria se vê no momento da cruz, né? Viúva, sem o esposo. Maria se vê perdendo o único filho que está morrendo ali na cruz. Mas Maria não se vê fechada dentro da sua vocação de ser mãe, porque na cruz Jesus diz para ela: mulher, eis aí o teu filho, e Perfeito. aponta João, o discípulo amado que está ali. E depois diz a João: João, eis aí a tua mãe, né? E Maria, a partir daquele momento, assume a maternidade espiritual, uma maternidade que é mãe de toda a igreja, né? Uhum. Simbolizado por João, né? Maria torna-se mãe de todos os cristãos, né? Santa Paula também ela faz interiormente esse mesmo processo, né? Essa mesma assimilação da sua vida. Perdi meu esposo, perdi o meu filho, estão agora junto de Deus. Mas, como Maria, eu me sinto chamada a ser mãe, continuar sendo mãe, não é? E olhando a realidade ao redor do seu palácio, ela percebe muitas famílias pobres, muitas crianças também sem pai, sem mãe, não é? Órfãos, e ela começa a acolher no seu palácio, uma casa, um palácio mesmo, muito grande, começa a acolher essas crianças, esses órfãos, e para essas crianças, esses órfãos, ela torna-se mãe, não é?
como vai aumentando o número de órfãos, né? A início só meninas, como vai aumentando, então algumas mulheres se dispõem a ajudá-la, né? Nessa tarefa de cuidar, desses órfãos, dessas crianças. E mesmo assim, sem se dar conta, sem se perceber, né? Ela vai juntando ali um grupo de mulheres que depois, posteriormente, torna-se a congregação feminina das Irmãs da Sagrada Família. Mas depois de 5 anos, né, que ela, 5 não, 10 anos, né, que ela funda a congregação primeiramente feminina, não é? Ela começa a se questionar mais. Ser mãe não é ser mãe só de meninas. Uma mulher também tem meninos, né? Tem filhos homens. E ela começa então a idealizar e formar, né, a fundação da congregação masculina. Aí já vem um rapaz, né, um jovem, chamado Giovanni Capone, que torna-se o primeiro irmão da congregação. E a partir dele, né, junto com Santa Paula, fundam o ramo masculino da congregação, dedicado a cuidar dos órfãos meninos, né? E então Santa Paula, assim, mesmo sem perceber, sem querer fundar uma congregação, ela funda uma congregação, né? E ela sempre vê nisso, né, o desígnio de Deus, né? Deus que age mesmo se os nossos planos, os nossos pensamentos são diferentes, né? Ela não tinha ideia, assim, idealizada mesmo de fundar uma congregação, mas as coisas vão acontecendo e nesses acontecimentos ela vai vendo a ação de Deus e vai percebendo, né, que Deus está pedindo uma coisa grande, uma obra, né, que nascesse uma obra que fosse realmente uma congregação religiosa com este carisma, né, de sermos pais e mães para as crianças, né, e como pais e mães vivêssemos a nossa vida doada à educação dessas crianças, né. Então, o nosso carisma, sim, nasce dessa experiência de vida e de espiritualidade de Santa Paula, né? Uma vida de uma mulher de família que sempre se viu como mãe, uma mulher religiosa que, mesmo perdendo o esposo e o filho, se vê continuando sendo mãe de uma outra maneira, uma mãe mais espiritual. Nossa, que legal. E você vê como Deus tem os caminhos dele, né? Porque ela já tinha, vamos dizer assim, uma vida estável, até pela família dela e tudo mais, e de repente, quando parece que tudo vai se quebrar, e isso tem que ser uma luz para os dias de hoje, né? Porque a gente vê tanta gente que às vezes perde entes queridos ou perde alguma coisa, sei lá, questões financeiras e se deprime, né? Então, ela se torna uma luz para os dias de hoje para ver, olha, Deus tem mais para nós aqui, né? Talvez a pessoa não vai a partir dela ter uma ordem religiosa, iniciar uma ordem religiosa, iniciar uma congregação, é, mas Deus tem algo, né, para a pessoa, muito mais do que ela se focar no problema. Deus apresenta soluções para a vida, isso é maravilhoso. E Então, assim, o interessante, Leandro, é que nesse processo dela, né, de discernir o que Deus quer para ela, né, a início ela pensa que ela sendo rica, né, era nobre, bastava ela doar o dinheiro dela, fazer a caridade, né? E assim, mesmo nesse processo, né, de fazer a caridade, muitas vezes a gente não se envolve, né? Eu tenho dinheiro, posso fazer a caridade, vou lá, dou, pronto, mas assim, é um envolvimento muito mínimo, né? Eu não coloco a minha vida, né, em jogo, né? sim. E nessas direções espirituais que ela fazia, né, com o bispo, depois com o padre confessor dela, uma certa vez o bispo disse para ela, Deus não quer o seu dinheiro, né? Deus não precisa do seu dinheiro, não precisa que você dê o dinheiro, faça a caridade. Deus, ele quer você mesma. Deus precisa de você, das suas ações, né? E é a partir disso, dessas palavras também, né, que ela começa a perceber, mas poxa vida, né? Eu posso fazer realmente algo de diferente. Se eu tenho dinheiro, tudo bem, né? Esse dinheiro vai ajudar, né? Mas o que realmente vai fazer o diferencial é a minha vida, é as minhas ações, né? Sim. Então, se envolver também com algo que dê sentido à vida. Porque dar dinheiro, tudo bem, eu fui lá, dei o dinheiro, mas talvez isso não traga um sentido para a vida, né? E o que ela precisava era dar um sentido para a vida dela, né? E o sentido foi realmente esse, né? Se envolver no processo e realmente ser mãe, né?
se colocar ali para cuidar daquelas crianças, estar junto. E quando ela começa a fazer isso, né, também vem as resistências, porque nem tudo foi fácil, né? Primeiramente, ela teve essa resistência muito pessoal dela, né, de pensar que Deus queria só o dinheiro dela, né, fazer caridade, não me envolvo e pronto, né? Ela vence primeiro essa barreira, né, e se coloca em jogo, coloca a vida dela, as ações dela, em jogo. Ela cuida das crianças, né? A segunda resistência aqui que veio foi a incompreensão das pessoas, né? E a incompreensão das pessoas a partir dos seus próprios familiares, porque começaram a ver, mas espera aí, como que essa daqui, rica, nobre, começa a vender joias preciosas, vestidos preciosos, abrir a casa para pessoas maltrapilhas, crianças que não têm pai, não têm mãe, né? Uma nobre fazer isso em 1800 era uma coisa assim, fora dos padrões, né? Sim. Absurda. E os próprios familiares falavam, mas você tá louca, você não tá no seu bom juízo, né? E ela tem essa resposta, inclusive a resposta que ela escreve na sua autobiografia, né? Legal. Quando os meus parentes me chamavam de louca, eu respondia assim, a loucura da cruz. Cristo também, na cruz ele é visto como louco, né? Como que alguém se entrega livremente para morrer assim. E Uhum. ela fala, né? Se os outros me veem como louca, estou louca da loucura da cruz. E a loucura da cruz é justamente o amor sem medidas. Que sensacional. Então, eu não sei se ainda. Não, a história dela eu acho que ainda vai muito mais longe, né? Ela. E hoje, pelo menos o que eu ouvi é que alguns vão para Moçambique, outros vão para Itália, outros vêm para o Brasil. Tem mais algum local que o pessoal vai assim em missões? Outros Então, a países? nossa congregação, ela é pequena, né? Uhum. Você, antes de começar a gravar, até falou de que não conhecia, né? E tudo, né? E, de fato, nós somos não muito conhecidos porque a nossa congregação é pequena. Hoje, no mundo, nós somos em torno de 60 e poucos religiosos, né? Entre religiosos e padres, porque Uhum. nem todos são padres, né? Existem os irmãos e os padres. E somos em torno de uns 60 e poucos, né? Estamos presentes na Itália, onde nós nascemos, né? No norte da Itália, província de Bérgamo. Depois também na região de Roma, na cidade de Roma, temos uma comunidade. Depois da Itália, o segundo lugar que a congregação está presente é aqui no Brasil, né? Nós somos em torno de 20, se não me engano, 21 religiosos aqui no Brasil, distribuídos em São Paulo, né? Jandira e Itapevi, aqui no Paraná, em Piabiru, Açaí e Curitiba, e em Minas Gerais, no norte de Minas, na cidade de Montes Claros. Hum. Depois do Brasil, estamos em Moçambique, né? Em Moçambique estamos também em duas comunidades, eh, na província da capital, em Maputo, e depois numa outra província, em Inhambane. E nesses lugares todos que eu falei, Itália, Brasil, Moçambique, a nossa missão sempre é essa, né? É a educação. E aqui, para expressar em termos concretos a educação, temos muitas obras educativas, desde de escolas, creches, orfanatos, não é? E também na paróquia, né? Porque somos chamados a evangelizar através da educação, não só nas obras educativas, Uhum. mas também na obra pastoral, da pastoral paroquial, né? Então temos paróquias também. Muito bom. E, bom, essa é a nossa realidade, né? Somos pequenos e presentes nesses três lugares, né? Itália, Brasil e Moçambique. Então, eu acho muito legal. Eu ouvi de um filósofo católico, né? Que ele tinha uma grande preocupação porque diminuiu muito o número não só de escolas, mas ele entende que deveria se haver até uma percepção naquilo que Jesus fala assim: ide e ensinai. Que tem algo ali relacionado à educação como um todo, não apenas a educação catequética, né? Educação religiosa, mas que há alguma missão aí de educação no geral. Né? E a igreja por muitos anos fez isso, e aí você pega a história, você vê tanto as artes liberais quanto os jesuítas, e o próprio, né, tem um personagem que ele comenta muito que é o Hugo de São Vítor, né, e outro, porque o São Vítor é quase um pedagogo propriamente, né, e aí ver isso é muito bom, e eu sei, tem uma escola ali do lado da Escola da Sagrada Família, aqui Isso. em Jandira, então aí a gente começa a entender a,
a missão e como é que acontece. Aí é interessante, eu vi numa missa aqui que apresentou um padre, um neo-sacerdote, né, apresentou, estavam as irmãs e também foi apresentado seminaristas que estavam entrando. Então, assim, são vários, né? Várias orientações, vamos dizer assim, freiras, religiosos, no sentido de que ele não vai ser um ordenado, ele não vai se ordenar, ele vai ficar em missão mesmo. E os padres. Como é que é esta caminhada? E como é que depois organiza-se tudo isso assim? A caminhada de, ah, não, mas eu não vou me ordenar. Aí a menina vai ser freira. O jovem, ah, não, realmente eu vou ser padre. Aí ele começa novinho, faz ensino médio. Como é que é toda essa organização e essa caminhada até, vamos dizer assim, que a pessoa realmente vai, é ordenado, o outro recebe os votos, né? Acho que permanentes. Aí o senhor explica como é que Aham. funciona isso, né? Então, Leandro, dentro da igreja, né, existem várias vocações, né? E falando especificamente da vida vocacional masculina, né, Uhum, existe a vida diocesana, né, os padres diocesanos que recebem o sacramento da ordem, é aquilo que a gente conhece, né, estão nas paróquias, vivem para desenvolver a pastoral paroquial, né. Essa é a vida do padre diocesano, a vocação do padre diocesano é estar numa paróquia e uhum, é assim fazer frutificar a pastoral paroquial, a administração dos sacramentos, enfim, é isso, né. E de um outro lado, né, sempre para a vida vocacional masculina, existe a vida religiosa, não é? E aqui dentro da vida religiosa abre-se dois campos, né? O sacerdote religioso e o religioso que não se torna sacerdote, né? Qual que é a base da vida religiosa, seja para o padre que é religioso ou para o homem que não se torna padre, mas é religioso? A base é a identificação com Cristo. Somos chamados a nos identificar com Cristo que viveu, né, segundo a gente constata nos evangelhos, uhum, viveu de maneira pobre, casta e obediente, né? Cristo, ele nunca vemos lá no Evangelho dizer que ele tinha posses, mas vivia de maneira muito pobre, né? Daquilo que recebia de ajuda das pessoas, né? Cristo também, ele nunca constituiu uma família sua, biológica, né? De ter esposa, filhos, né? Até porque a família de Cristo é algo muito maior, né? São todos os seus irmãos e irmãs, né? Essa é a família de Cristo, né? Então, Cristo viveu de maneira casta, né? E Cristo também viveu de uma maneira obediente, né? Obediência à vontade do Pai, né? Então, o religioso é isso que procura se identificar com Cristo, nessas três formas de viver: pobre, casto e obediente. E dentro da vida religiosa, né, para oficializar essa maneira que nós queremos assim viver como Cristo, nós chamamos de os votos religiosos, né? Nós fazemos os votos religiosos e professamos, né, de maneira pública de viver dessa maneira. Então, toda congregação religiosa, toda ordem religiosa, né, um dado momento da caminhada vocacional, né, quando o jovem já tem a certeza de que quer viver para sempre daquela maneira, o jovem vai fazer a sua profissão religiosa perpétua. E diante de um superior religioso, né, vai prometer perante o superior, perante a congregação dos irmãos dele ali reunido, perante a igreja que vai estar presente, vai prometer de viver dessa maneira, né? Aí existe cada família religiosa tem uma fórmula de profissão religiosa diferente, né? Segundo a fórmula de profissão, vai prometer que vai viver pobre, casto e obediente, né? E aqui existe também uma questão muito pessoal do chamado vocacional de cada um. Eu me sinto chamado a ser religioso primeiro, né? Viver dessa maneira, pobre, casta e obediente, mas me sinto também chamado a ser sacerdote, né? Eu sinto no meu coração o desejo e o chamado de Deus que me chama a ser padre, né? Então eu já sou religioso, mas vou receber também o sacramento da ordem. Outros não. Eu me sinto chamado por vocação, por chamado divino, a não receber o sacramento da ordem, mas viver dessa maneira, pobre, casta e obediente. Qual que é a diferença dos dois?
Em termos de disciplina de vida, nenhuma, né? Seja o padre religioso, seja o religioso, o irmão, eles vão viver numa comunidade, né? Juntos até. Aqui mesmo na minha comunidade nós somos em três padres e um irmão, né? Um que não é padre, mas é só religioso. E vivemos de maneira comum a nossa estrutura de vida, né? Moramos na mesma casa, vivemos os mesmos horários de oração, colaboramos na nossa atividade carismática, no sentido de que aqui na minha comunidade nós temos obras educativas e as obras da pastoral paroquial. E sejam os padres que o irmão está inserido nessas obras todas, né? Enfim, em termos de disciplina de vida, não muda nada. O que vai mudar mesmo é só essa questão sacramental, né? Porque o padre vai celebrar a missa todos os dias, vai poder atender confissões, fazer batizados, enfim, né? Tudo aquilo que a gente já conhece da vida do padre. E o irmão, não, o irmão ele vai ficar dedicado mais à missão educativa da nossa congregação. Então vai atender os colégios, vai estar junto com as crianças, vai estar. Não que o padre também não faça isso, faz, né? Só que o padre vai ter uma atenção maior para essa questão da administração dos sacramentos. E o irmão é totalmente voltado para essas obras educativas, que é o carisma da nossa congregação. Sim. Vocês dão aula também? Alguns de vocês são professores, assim, digo, na escola e dão aulas ou não? São contratados professores de fora ou é mesclado isso? Então, como assim as nossas escolas são grandes, né, podemos assim dizer, e o nosso número de religiosos é bem reduzido, né? Uhum. Então não dá para todos os religiosos assumirem aulas, serem professores assim. Mas nós podemos dar aula, né? O irmão aqui ele dá aula de ensino religioso, Uhum. né? Lá na nossa escola aí de Jandira tem alguns padres que também lecionam ensino religioso, filosofia, né? Uhum. E eu, quando morei em Moçambique, né, na nossa universidade, eu dava aula também de antropologia teológica e cristologia na universidade, né? Então, assim, nada impede que nós sejamos professores, né? Sim. Nós temos toda a nossa formação acadêmica que nos possibilita a isso. Então, e a formação acadêmica? O que vocês estudam além? É só teologia e filosofia? Só, né? Só é pouco. Já é bastante, né? Só teologia, só filosofia. Filosofia já é uma montanha, e depois tem uma montanha maior chamada teologia. Mas assim, além disso, existem mais, né, mais estudos? Vocês fazem também pós ou existe alguma orientação até a ordenação ou não? A princípio são teologia e filosofia e os outros aí são por opção do padre, de quem foi ordenado. Então, assim, o caminho formativo inicial, né, seja para quem vai ser padre ou quem vai ser religioso irmão, Uhum. o caminho formativo é igual, não muda nada, né? Nós fazemos duas faculdades, né, que é a primeira a filosofia, Uhum. depois a teologia, dentro daquela orientação da igreja, né, que a fé e a razão elas caminham juntas, né? Não são passos descompassados, mas caminham juntas, né? E o religioso, o padre, tem que estar ciente dessa realidade, né? Então, por isso a gente estuda filosofia primeiro, depois a teologia. Uhum. Aí depois que se torna religioso, né, perpétuo, e depois que se torna padre, aí você, segundo as suas aptidões, né, o seu gosto, você pode fazer uma outra faculdade, um outro curso, né? Ou pode aprofundar um desses dois, né? Fazer um mestrado, um doutorado dentro dessas duas áreas de filosofia e teologia, né? Aí, assim, depois desse caminho inicial, o que vem depois é muito, assim, pessoal, segundo as aptidões de cada um, não é? E minimamente, assim, algo que possa ajudar também dentro da nossa missão, dentro do nosso carisma, né? Então, os nossos religiosos, os nossos padres, normalmente, depois da filosofia, depois da teologia, fazem pedagogia, ciência da educação, algo referente à educação mesmo, né? Uhum. Eu, depois de padre, na época que eu morava em Moçambique, até porque lá nós temos uma universidade, eu fiz pedagogia na nossa própria universidade, né? Então, sou formado em filosofia, teologia e pedagogia. Uhum. E agora, nesse ano, assim, pela missão que eu faço, né? Eu sou formador, estou sempre lidando com jovens, com vocações, né?
e então eu senti a necessidade também de ter algo dentro do campo da psicologia. Ah, Então legal. esse ano eu comecei também a faculdade de psicologia, né? Esperamos em Deus que eu consiga terminar, porque são 5 anos aí pela frente, né? Acabou já o primeiro bimestre, né? Então né, tem uma caminhada grande pela frente, né? Uhum. Mas assim, esse é o nosso caminho, né? De formação básico, filosofia e teologia, e depois aquilo que cada um se sente inclinado a fazer e que possa ajudar dentro da missão da congregação. Ah, legal. E para os jovens aí que, igual que a gente comentou logo no início, eu falei do meu afilhado que está aí, o Pedro, né? Eu tenho certeza que a mãe dele vai estar assistindo esse vídeo aqui, até para ela entender também, certamente, porque ela já está há muitos anos aqui em Jandira, já conhecia, já participava da comunidade. Como é que funciona para eles? Assim, eles entram, eles estão fazendo o ensino médio, mas e depois? Existem fases onde ele precisa responder se ele vai permanecer ou não. Aí provavelmente entra, aí realmente começa a estudar. Existe um diaconato, alguma coisa assim. Existem essas fases para os jovens até o caso ele queira ser padre, né? Então, as fases da nossa formação são algumas, né? Uhum. Começa com o aspirantado, né? E esse aspirantado significa aquele que aspira, que deseja algo, né? E nós diferenciamos, né, o aspirantado menor e o aspirantado maior, não é? O aspirantado menor seria a fase que corresponde ao ensino médio, ou se já terminou o ensino médio, um ano que faz de propedêutico antes de passar por aspirantado maior, não é? Uhum. Que é a fase que seu afilhado está vivendo aqui, né? Ele está no ensino médio, hoje está no segundo ano do ensino médio, então ele está nessa primeira fase que é o aspirantado. Quando ele concluir aqui o ensino médio, ele vai para Curitiba, né, para o nosso seminário maior, para cursar o curso de filosofia. E lá é o aspirantado maior. Antes de concluir o curso de filosofia, né, o último ano, que nós fazemos 3 anos de filosofia, o Uhum. terceiro ano do curso de filosofia corresponde à segunda etapa da formação, que é a etapa do postulantado, né? E postulante é aquele que postula, que pede, né? Que nós usamos a metáfora, que bate a nossa porta e diz, eu quero conhecer melhor, né? Embora já está um bom tempo na caminhada, né? Mas é mais em termos pedagógicos mesmo de marcar as fases da formação. Então, aspirantado, postulantado. Depois do postulantado tem a etapa do noviciado, e o noviciado é uma etapa de um ano para nós, né? Inteiro, 365 dias, meses corridos, né? Em que o jovem vive numa casa específica da congregação, com um padre específico que é chamado de padre-mestre. Esse padre-mestre tem a função de introduzir de maneira muito prática o jovem já na vida religiosa, né? Então a questão da vivência dos votos de maneira muito concreta, a questão também de viver em uma comunidade, né? Esse padre-mestre também tem a função de apresentar dentro desse ano para os jovens noviços, né? Os elementos constitutivos da vida consagrada de uma maneira geral, a teologia da vida consagrada, e também apresentar a nossa maneira de viver segundo religiosos da Sagrada Família, né? Então, é um ano de preparação, que nós dizemos de preparação para depois desse ano de noviciado, professar os votos religiosos de pobreza, castidade e obediência, né? Essa primeira profissão é feita de maneira assim, digamos assim, temporária, não é permanente, né? Então, depois que ele termina o noviciado, ele professa os votos, já vai viver como religioso, né? Mas esses votos têm um prazo de validade, né? De um ano, né? E esses votos são renovados a cada ano, minimamente, né? Depois, até 4 anos, você pode renovar, né? Uhum. Mínimo. E máximo até 9 anos, né? Você pode renovar esses votos, né? Nós usamos a comparação, é como um noivado, né? Depois que se noiva, é que você decide de casar, né? E o casamento é para sempre. Para nós também, né? Os primeiros votos, né? Os votos temporários, é mais ou menos como um noivado, né? Tem prazo de validade, depois de um ano a pessoa perceber que não é chamada a viver aquela vida, esses votos não têm mais validade depois de um ano, né? Entendi. Mas se ela decide, então ela vai renovando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e na quarta vez ele já pode pedir para fazer os perpétuos, né? Que seja, não, eu realmente quero viver para sempre como religioso, né? E aí não teria mais volta, porque é para sempre, são votos Uhum. perpétuos. Bom, depois do noviciado,
tem um ano ainda de experiência, que nós chamamos experiência apostólica internacional. Então, o jovem sai para fora do seu próprio país, se é um jovem brasileiro, ou vai para a Itália, ou vai para Moçambique, né? E lá ele vai viver já inserido numa comunidade religiosa que está já vivendo a missão, está exercendo as atividades educativas, né? E vai experimentar de maneira concreta, né, a nossa vida de religiosos na Sagrada Família. Até então ele estava num ambiente formativo, né, no Uhum. seminário menor, depois no seminário maior, depois no noviciado, são sempre ambientes formativos. Depois que ele professa, ele vai viver por um ano num ambiente que não é formativo, mas num ambiente que já é de uma comunidade religiosa que já vive o carisma, né? Terminado esse ano de experiência, ele volta novamente para a comunidade formativa e vai dar prosseguimento à sua formação com o curso de teologia, né? Aí são mais 4 anos de teologia. E no final da teologia, aí tem o diaconato, né? Mínimo 6 meses, e depois desse diaconato, a ordenação sacerdotal, ou, né, se ele não vai ser padre, ele não faz o diaconato, mas terminando a teologia, já vai para uma comunidade, faz um ano ainda de experiência como religioso de voto simples, para depois professar os votos perpétuos, né? Então, em torno de uns 11 anos de formação, né? Desde o seminário menor, do primeiro ano do ensino médio, até se ordenar sacerdote ou fazer os votos perpétuos, viver como irmão, vai dar 11 anos de formação. Nossa, é bastante, é bem legal. Ah, aí eu, assim, na ordenação, vocês têm um bispo próprio ou é o bispo diocesano que aí a congregação conversa e define data para ordenação e ele faz a ordenação sacerdotal? Então, normalmente, as ordenações sacerdotais é feita na paróquia de origem, né, do candidato. No caso, como eu sou de Jandira, né, eu fui ordenado aí em Jandira, né? Uhum, E o bispo ordenante é uma escolha do próprio candidato, né? Você pode escolher o bispo da diocese, da sua paróquia de origem, você pode uhum. escolher um outro bispo que seja muito seu amigo, ou você pode escolher um dos nossos bispos. A congregação tem dois Ah, bispos, então né? era isso que eu queria Um saber. bispo que este ano já recebeu aposentadoria, né? Todo bispo, quando completa 75 anos, é chamado a apresentar para o Papa a sua renúncia da diocese. É, Uhum, entre aspas, uma aposentadoria, não é? E o Papa aceita, né? Nós temos nosso primeiro bispo da congregação, que é Dom Otorino Assolari, que até então era bispo da Diocese de Serrinha, na Bahia. A partir de janeiro, ele recebeu a aposentadoria, né? A dispensa, né, da Diocese por parte do Papa. Ele retornou à nossa congregação e hoje vive na nossa casa geral em Martinengo, lá na Itália. O segundo bispo é o Dom Ettore Dotti, que é bispo atual da Diocese de Naviraí, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então, se o candidato quiser escolher um desses nossos dois bispos, né, também fica livre, né? É uma escolha muito pessoal, né? Não tem uma imposição. entendi. Ah, legal. Agora eu fiquei com uma curiosidade, porque eu acho que a Itália, como aparece muito em filme, como a gente vê muito né, documentários, ou quando aparece, né, Vaticano, aparece a igreja lá, todo mundo conhece. Mas como é Moçambique? Pra gente não ficar só com a imagem, porque o pessoal às vezes quando fala da África fica com aquelas ideias já meio que pré-concebidas, né? Ou pensa que é a savana, ou pensa que tá todo mundo morrendo de fome, mas não é assim as coisas, né? Exato. Eu, antes de morar em Moçambique, né, eu tinha também muitas falsas ideias, né? Porque a primeira coisa quando se fala de África é isso que você disse, né? Nos vem à cabeça, assim, miséria, pobreza, doenças, não é? Guerras, limitações e privações de todos os tipos, né? Uhum, E não tudo isso, né? Não diga que não tenha isso, tem. né? Tem, mas é como também o nosso Brasil, né? Existe violência, existe miséria, fome também no Brasil, enfim, Uhum, né? Todo lugar do mundo existem situações de vida não muito dignas, né? Também na África, de maneira especial em Moçambique, é a mesma coisa, né? Moçambique, ele é um país pobre, né? Um dos países mais pobres do mundo,
Não é o mais pobre do mundo, mas está aí entre os mais pobres do mundo. É um país localizado no sul do continente africano, que faz fronteira com a África do Sul, Zimbábue, Malawi, não é? Com o Oceano Índico. E é um país, assim, de poucas cidades, vamos dizer assim, como nós conhecemos aqui na nossa realidade brasileira, né? Cidades grandes, assim, tem a capital, Maputo, né? Com em torno de uns 5 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Uhum. E depois de Maputo, que é a maior cidade do país, né? Tem mais uma ou duas cidades, assim, grandes, né? E depois todo o resto do país são vilarejos, são povoados pequenos, mais simples, né? E é uma vida assim muito simples. A base de sustentabilidade das pessoas é uma agricultura familiar de subsistência, né? Então as famílias cultivam para o próprio sustento, não Uhum. é? E alguma atividade também turística, né? Como o país tem uma longa costa de litoral, né? Que faz litoral aí com o Oceano Índico, não é? Então tem um pouco de desenvolvido também a questão do turismo aí do litoral, né? Então o país ele vive básico dessas duas realidades, né? A agricultura de subsistência de cada família e a questão de exploração do turismo por conta do litoral, né? Puxa. E é um local bonito? Eu não conheço mesmo. É um local bonito porque se tiver mais ou menos o que eu vi da África do Sul, já que está próximo, então não deve ser feio, não. Deve ser muito bonito o local, né? Pode ter suas dificuldades. E que Assim, língua a que gente eles falam? não. Português? Isso, Moçambique é uma colônia portuguesa, né? Uhum. Tal como o Brasil, né? E então, ali daquela região do continente africano, é o único país que fala o português, né? Pois todos os seus vizinhos falam inglês. Uhum. E é um país de uma assim independência da colônia, né? Independente de Portugal há pouco tempo, né? Das colônias portuguesas, Moçambique foi o último país, né, que se teve a independência de Portugal. Uhum. Então estamos falando aí de uma história de, de libertação assim da colônia portuguesa na década de 90, Opa. de independência de Moçambique, né? Tem um. Você falou da África do Sul, né? Embora Moçambique faça fronteira com a África do Sul, não dá para comparar, né? Eu estive também na África Aham. do Sul, até por conta quando a gente viaja daqui para lá, a gente passa pelo aeroporto da África do Sul. Uhum. Depois também por morar perto, visitei algumas vezes, né? Uhum. E a África do Sul é um país da África que não parece África, né? É bem diferente, assim, o modo de vida, a situação econômica também. A África do Sul é um país, digamos que próspero, que rico, bem diferente dos países ali do sul do continente africano, né? Então, Uhum. assim, está na África, mas não parece África, né? No sentido do desenvolvimento, da economia, enfim, né? Você perguntou se Moçambique é bonito, né? Em termos de beleza natural, é Natural. lindíssimo, né? É, mas é disso mesmo que eu tô perguntando. É um país assim que não tem muita influência ainda, né? Assim, de um desenvolvimento predatório, podemos Uhum. dizer assim, né? De Sim. cidades que crescem sem consciência ecológica, sem consciência, não. É um país assim que muito do seu natural está preservado, né? Eu morei mesmo em uma pequena cidade, eu morava na província de Inhambane, que é quase meio do país, né? Ainda é região sul do país, né? Uhum. Mas a província de Inhambane morava na cidade de Machixe, que é uma cidade pequena, próxima à praia, próxima ao litoral, e saindo daquele quadradinho da cidade, né, que a cidade que eu falo, né, o perímetro urbano, que é muito pequeno mesmo, né, são algumas quadras, né, saindo, tinha à minha frente o mar, o Oceano Índico, né, e a praia, enfim, né, e nos outros três lados, né, extensões enormes de coqueiros, não é? E as pessoas que vivem espalhados assim no meio dessa beleza natural toda, né? Uhum. Sem uma infraestrutura assim em termos de cidade, enfim, de algo que
que destrua aquilo que é a beleza natural e o próprio natural do país em si, né? Então, assim, Moçambique ele é bonito, né? Uhum. E quem deseja conhecer, ir a Moçambique, não espere de ver, como por exemplo, a gente falou da Itália, né? Não espere de ver em Moçambique construções antigas, que remetem a uma história, enfim, né? Você vai ver em Moçambique muita praia, muita savana e muita beleza natural, né? Ah, é engraçado, né? Aqueles estudos que diz que o mundo era junto, às vezes faz sentido porque você vê a costa brasileira e a costa da África como se juntasse, né? E me parece que as belezas naturais são muito parecidas, assim. Quando mostra, inclusive, até pela fauna e flora, a gente vê que ela é muito rica. É por isso que eu fiquei curioso. Falei, puxa, deve ser bonito ver as belezas. É claro que tem todas as dificuldades, que foi o que comentou, mas aqui também. Agora eu achei engraçado, eu fiquei pensando, você falou que é muito pequeno, né? As cidades, aí eu fiquei pensando, talvez Jandira lá ia virar megalópole, né? Assim, em termos de número, de população, né, ali o município onde eu morava, né, chama-se Machixe, Uhum, em termos de população vai dar em torno de uns cento e poucos mil, duzentos e olha. poucos mil, né? Só que você não percebe que é tudo isso, não é? Porque não vou usar esse termo, né? Muvucado, como a nossa Jandira querida, né? Uhum, Que vivemos tudo um em cima da outra, aquela loucura toda aí, né? Lá não, é tudo muito bem espalhado, né? E assim, o conjunto urbano em si, né, de construções de alvenaria, de prédios, assim, né, é pequeno, não é grande, uhum. e é bem distribuído num planejamento quadrado, né? Então é bem divididinho. Não é um morro, não tem morros lá. O país em si ele é bem plano, né? Não tem esses morros todos que Que nós tem. conhecemos da nossa região metropolitana de São Paulo, né? Sim. Mas Moçambique ele é bem plano e onde eu morava também, né? O conjunto urbano, né, de construção era pequeno e era bem plano, dividido por quadras, tudo muito bem planejado, né? E depois o resto da população que morava nesse entorno, né, até somar os seus quase 200 mil habitantes, mas muito bem espalhado no meio desses coqueirais infindáveis que você olhava assim e perdia de vista. Ah, legal. E como é que a igreja está instalada lá? Além de vocês, né? Além da congregação. Tem as igrejas lá, os padres, a congregação da Sagrada Família. Como é que funciona lá? Tá- ela tá viva? Porque eu ouvi que na África, apesar de alguns países e de alguns locais, na África, na Ásia, haver uma grande perseguição religiosa, houve um crescimento nos últimos anos de pessoas que se converteram e que a igreja teria aumentado na África e na Ásia, apesar dessas perseguições e essas situações às vezes complicadas. Então, a população religiosa, vamos dizer assim, de Moçambique, né, Uhum, é um pouco dividida entre cristãos, né, e aqui que eu falo cristãos não só católicos, né, mas uhum, cristãos também evangélicos, protestantes, né, sim, e uma outra grande parcela de muçulmanos, né, a população religiosa muçulmana também lá é bem presente, né. E assim, antes que você me pergunte, não se tem um atrito, né, uhum, entre porque a gente escuta, né? Quando a gente fala de muçulmanos, parece que já vem à nossa sim, cabeça aquela ideia de terroristas, enfim, né? Não, lá não existe isso, apesar de que recentemente no norte do país, né, está surgindo um conflito dessa ordem, né? Um pouco de extremistas religiosos muçulmanos, mas é uma coisa assim muito pontual, não é uma coisa assim generalizada. uhum, Depois, né, de católicos, né, de cristãos, que eu digo, e muçulmanos, a terceira parcela religiosa da população moçambicana é da própria religião tradicional, né, como eles costumam dizer, né. Essa religião tradicional seria o quê? Seria um culto que é feito aos espíritos dos antepassados, né, aqui desvincula a ideia, né, que a gente costuma vincular
a cultura negra africana com aquilo que a gente conhece da religiosidade negra aqui no Brasil, que é candomblé, enfim, não tem nada a ver com isso, né? Uhum. A religião tradicional africana em Moçambique é um culto das famílias aos seus próprios entes antepassados da própria família, né? É, depois, assim, é uma religião que preza muito por essa questão do natural, né? Das ervas, do conhecimento, assim, de uma cura, podemos dizer assim, né? Que se realiza através de ervas, um pouco mais ou menos como a gente poderia comparar com a nossa cultura É, indígena, mais ou eu menos. fiquei pensando isso aqui, que me Exato. lembrou mais Aham. os indígenas, de lembrar os antepassados, né, de Isso, ter... é uma ligação bastante forte, assim, com a natureza, com É, a terra em si, não é? Enfim, é um interessante. pouco por aí, né? Eu não saberia te dizer características, mas Aham, sim bem conceituadas disso, porque eu não estudei, enfim, né? Era necessário, sim, sim. seria necessário fazer um estudo sério para definir bem, né, o que seria a religião tradicional africana, né? É, mas... Mas caminha um pouco por esses elementos que eu te disse, né? Então, assim, a religiosidade em Moçambique vai por esses três viés, né? O cristianismo, o Islã e a religião tradicional africana. Uhum. Puxa, que legal. Muito bom tudo isso, muito legal conhecer tudo isso daí. Pois bem, olha, eu acho que em relação às perguntas para conhecer, eu acho que eram exatamente isso. Por fim, o que eu queria pedir? Pô, bom, pessoas estarão assistindo, vão ver aqui, jovens provavelmente verão, pessoas aqui de Jandira e de outras partes do Brasil, porque eu às vezes eu fui surpreendido por alguns comentários, não são muitos, porque ainda é um canal pequeno, mas até por irmãos, um irmão que me encontrou e falou: Olha, eu assisto, eu gosto, comecei a acompanhar e não pare, né? Eu falei: Não, eu não vou parar, a gente abraça como um apostolado. Então, se o senhor puder deixar uma mensagem para todas essas pessoas e também até de convidar, né, jovens que se sintam também tocados pela questão de serem pais espirituais, na questão da educação, na questão da orientação, fica aberto então para a sua mensagem. Então, Leandro, eu só agradeço primeiramente o convite que você me fez para esse bate-papo, né? Tudo aquilo que eu falei, assim, falei de maneira muito espontânea, Aham. né? Porque não me preparei para dar uma palestra, e realmente foi um bate-papo, né? Então, se qualquer dado que eu falei, alguma coisa também referente à própria história, né, de Uhum. Moçambique, enfim, for não muito fiel àquilo que é, né, eu peço essa desculpa, porque de fato é só um bate-papo a partir da minha própria experiência de vida, né? E se eu tiver que deixar uma mensagem, eu deixaria a seguinte mensagem, né? Que nós possamos valorizar e viver a nossa fé dentro da nossa igreja, né, católica, apostólica romana, olhando a grande riqueza que é ser católico, né? Ser católico é perceber que vivemos numa igreja que é composta de diversas famílias, né? Diversos carismas, diversos dons, não é? E tudo isso forma a riqueza, né? Eu sempre gosto de comparar a riqueza de dons e carisma na igreja, né, com um jardim, né? O que faz a beleza de um jardim não é porque naquele jardim tem só rosas ou tem só margaridas, mas é porque existe uma diversidade de plantas, de Opa. flores, né? E também, né, a beleza passa por aqui, né? Porque somos formados dentro dessa grande família por diversos dons e carisma, né? Então vivamos, né, a nossa catolicidade olhando essa beleza. E em segundo lugar, deixaria uma mensagem talvez para os jovens que possam nos assistir, que possa ver esse bate-papo, né? E dizer o seguinte, né? Nunca tenha medo de dizer sim ao chamado de Deus, né? Deus não nos chama para sermos pessoas infelizes, pessoas amarguradas, mas nos chama para sermos felizes, né? Realizados. E feliz e realizado fazendo a vontade dele, não é? Estava lendo o Evangelho outro dia, né, fazendo minha meditação pessoal, e estava lendo aquela passagem de Jesus na última ceia,
que lava os pés dos discípulos, tem toda a questão também do mandato do amor. E quando Jesus termina tudo, ele vai dizer: sereis felizes se o praticardes, né? Ou seja, onde é que está a felicidade do ser humano? Não é viver para si mesmo, mas é viver para o outro. Na última ceia, Jesus demonstra isso. Ele sai dele mesmo, lava os pés dos discípulos com lição de serviço, de humildade, de entrega ao outro, e vai dizer: sereis felizes se o praticardes. Então Jesus deixa a lição, né? Nós seremos felizes quando não vivemos para nós, mas vivemos para o outro. E dizer sim ao chamado de Deus, dizer sim, eu quero ser religioso, eu quero ser padre, é nessa dimensão da felicidade, que é uma felicidade de dar a vida para o outro, né? De dar a vida no serviço ao outro, de maneira especial para nós, que somos da Sagrada Família, né? Dar a vida educando o outro. Santa Paula Elizabeth, ela fala que a educação é da seguinte maneira: a educação dar a educação é como uma segunda criação, mais excelente e mais nobre do que a primeira. Ou seja, né, viver para o outro, nessa dimensão de educar, de levar não só conteúdos acadêmicos, conteúdos de uma grade curricular, mas educar o outro na fé, nos valores humanos, nos valores cristãos, né? E é nisso que consiste a nossa felicidade de religiosos da Sagrada Família. Então, se algum jovem está nos assistindo, vai nos assistir, pense nisso, né? Não tenha medo de dizer sim ao chamado de Deus e tenha certeza. Você será muito feliz, porque nesses meus 10 anos de padre, eu não posso dizer que fui infeliz, mas pelo contrário, que fui feliz e que sou muito feliz, porque vivo nessa dimensão. A minha felicidade é estar primeiramente em Deus e nele fazer o bem para o outro dentro dessa dimensão da educação, de evangelizar através da educação. Ah, legal, sensacional. Muito obrigado, padre. Muito obrigado pelas explicações e agora consegui entender melhor, né? Que era muito engraçado, né? Você está lá na igreja, aí eles falam, tem, né? Tem as festas, ocorrem os eventos e você fica assim, ah, legal, boa, muito bonito, mas quem que são eles? Agora, né? Já saí pelo menos dessa ignorância inicial. Lógico que a história de Santa Paula é muito maior do que o que foi contado aqui, é um breve resumo. Mas e eu imagino que as pessoas que assistirem vão pelo menos falar: ah, agora eu conheço, agora eu entendi, agora eu sei como é que é a vida religiosa da congregação. Então agradeço muito, inclusive pelas explicações até quase técnicas, né, de como é que funciona a caminhada até a ordenação. Então agradeço muito. E para encerrar, né, eu não posso encerrar quando tem um padre, né, porque aí o padre dá a bênção final e a gente finaliza o vídeo. Então eu peço, por favor, se o senhor puder dar a bênção, a gente encerrar esse vídeo. Tá bom, então que o Senhor possa abençoar a todos que estão assistindo, que vão assistir, possa abençoar a nossa vida, a nossa caminhada cristã, e que o Senhor possa também derramar sobre cada jovem, né, a coragem, né, a graça da coragem de poder dizer sim ao chamado dele, se sente no coração esse chamado, né? E pela intercessão de Santa Paula Elizabeth Sirioli, diz sobre cada um a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, padre. Muito obrigado, Leandro. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau.